Olá, bem-vindos ao Laborcast, o ponto de encontro para o debate especializado e informação essencial sobre o direito do trabalho em Portugal e no mundo. Neste episódio, retomamos a controvérsia dos últimos meses, a nova reforma laboral. O foco reside no anteprojeto Trabalho 21 e no debate crucial sobre o trabalho do presente e do futuro. Este anteprojeto tem gerado ondas de choque e levantado questões cruciais sobre, nomeadamente, qual é o melhor equilíbrio entre a proteção dos trabalhadores e a liberdade de iniciativa económica. Isto sem impor um modelo rígido e anacrónico de relações laborais e, como tal, desadequado à realidade dos mercados e das profissões. Qual é o nível de regulação que o Estado deve impor aos agentes económicos e o espaço de liberdade que deve conferir para a negociação e a contratação coletiva. Como deve a legislação laboral regular as diferentes formas de trabalho e as novas profissões. Num contexto de profundas transformações impulsionadas pela inteligência artificial, pela digitalização, pelo trabalho remoto, pela necessidade de atrair e reter os jovens e também os menos jovens mais qualificados e por exigências de conciliação. É fundamental olharmos para estas e outras propostas com a máxima atenção e sentido crítico e, em especial, sem vieses de qualquer natureza. Para este efeito, tenho o privilégio de receber dois amigos de longa data com vasta e sólida experiência. Pedro da Quitéria Faria e Tiago Cochofel Azevedo, respectivamente sócio e consultor da Sociedade de Advogados Antas da Cunha e Sirra. Bem-vindos ao Laborcast. Obrigado, David. Obrigado, David. É muito bom poder contar com a vossa participação neste episódio sobre um tema de profunda atualidade. Como referi, somos amigos há vários anos, temos visões muito próximas sobre o que deve ser ou não a legislação laboral em Portugal e agora temos um anteprojeto para debater e para analisar neste momento em cima da mesa. E eu gostava de começar para tentar ver o seguinte tema. Este anteprojeto tem sido visto, alguns dizem, tem um caráter inovador, vai revolucionar as relações laborais em Portugal. Outros dizem, não, é um projeto que tem falta de ambição. Outros dizem que é um projeto que vai arruinar as relações laborais em Portugal. É uma contra-reforma sobre a agenda do trabalho digno. Ou é uma forma de adequar as relações laborais à atualidade? Qual é que é a vossa opinião sobre este enquadramento do anteprojeto? Bom, posso começar eu? Força. Antes de mais, deixa-me dar-te uma palavra e uma saudação especial pela consistência do teu podcast. Fazes verdadeiro serviço público para quem está na nossa área, tão querida área do direito do trabalho, dos recursos humanos, e agradeço-te por isso. Agradeço-te ainda o facto de fazeres o favor de ser meu amigo há tantos anos e é sempre um gosto trabalharmos em equipa, como já aconteceu tantas vezes no passado. Bom, tu referiste a algo que nesta mesa me parece que não é propriamente habitual nos dias que correm, é que os três poderemos, de alguma forma, estar alinhados sobre a visão que temos relativamente ao anteprojeto de reforma laboral. Em minha opinião, e acho que o devo dizer sem complacência e sem meias palavras, este anteprojeto de reforma é absolutamente necessário, revela em si não uma ambição que eu acho que seja verdadeiramente extraordinária, podíamos e se calhar devíamos ir mais longe. Ele tem um caráter que se prende com a reversão de um conjunto de medidas, fundamentalmente adotadas a quando da Agenda para o Trabalho Digno, em 1 de maio de 23, e em boa verdade, se quisermos, é fazermos aqui uma repristinação normativa a 30 de abril desse ano de 2023. É uma correção, na minha perspectiva, a um conjunto de normas, nem todas, evidentemente, mas a um conjunto de normas ou de blocos normativos, se assim quisermos, que repõe, de alguma forma, um equilíbrio que, na minha perspectiva, ainda não é o desejável, mas já será o princípio de um bom caminho entre, naturalmente, tendo sempre por base que estamos no âmbito de uma relação que ela é matricialmente desequilibrada, nunca podemos perder esse norte, como é evidente, mas visa reforçar um equilíbrio entre a proteção dos legítimos direitos dos trabalhadores, mas também se compagina com liberdade de iniciativa económica dos empregadores, com o seu poder de gestão, com o seu poder de direção. E, portanto, nessa perspectiva, até porque algo que me faz sentido aqui dizer
que é bom que nunca esqueçamos, porque quando assistimos a um conjunto de debates com muita polémica, muito vivos e muito acesos, talvez nós aqui venhamos a ser considerados um nicho para o mainstream mediático habitual. É bom nunca esquecer, eu faço esse exercício de humildade, é que a autora maior deste anteprojeto de reforma laboral é a professora Maria do Rosário Palma Ramalho, que, na minha perspectiva, temos a sorte de ser a nossa Ministra do Trabalho. E, portanto, logo por aí, isso dá-nos uma confiança e uma segurança na perspectiva daquilo que o anteprojeto pretende concretizar, que a mim me apraz. Muito daquilo que é corrigido é absolutamente clarificador. Não é disruptivo, não muda muito, clarifica. E em diversos, estamos a falar de quase 110 artigos, em diversos artigos, de facto, é o elemento da correção e da clarificação. E nesse aspecto, eu na globalidade acho que ela fez um trabalho excepcional. Bem sabemos que aquilo que estamos a discutir hoje não será o corpo final que entrará em vigor. Existe um processo de concertação social que está em curso e que ela diz que o valoriza, embora saibamos que não pode demorar uma eternidade. Há momentos para tudo e com certeza que se não existir um consenso, ele neste momento não se antecipa com facilidade, é provável que tenha de passar pelo Parlamento e pelas maiorias que se tenham que fazer em função da negociação que aí seja originada para a concretização de um documento final. Uma coisa eu tenho por certo, o que virá por diante, nos próximos meses, ou com a entrada em vigor daquilo que venha por diante, será com certeza melhor do que o Código de Trabalho que temos hoje e outros regimes com ele conexos. Isso não tenho a mais pequena dúvida e, portanto, nessa perspectiva, saúdo a iniciativa da Sra. Ministra e do Governo. E na tua opinião, estamos melhor? Vamos ficar melhor? Isto porquê? Porque o anteprojeto é muito visto como um instrumento de defesa única e exclusiva dos empregadores e de destruição dos direitos dos trabalhadores. Mas não é verdade. Nós alargamos, por exemplo, a possibilidade de cobrir, por exemplo, trabalhadores portadores de deficiência. Há mais abrangência nas medidas para trabalhadores nessas circunstâncias. É verdade que também alargamos direitos em matérias de parentalidade. Corrigimos um problema ou um desafio que estava relacionado, por exemplo, com a aceitação do despedimento por parte do trabalhador em caso de despedimento coletivo. A questão da devolução ou não da compensação. Portanto, há várias medidas de sentido contrário. Qual é a tua opinião sobre este posicionamento? Estamos a falar de algo muito inovador que olha apenas para os empregadores e desestabiliza as relações laborais em Portugal? Bom, antes de mais, eu reforço as palavras do Pedro relativamente aqui ao nosso convite e agradeço muito também esta oportunidade de estarmos aqui a falar neste ambiente até muito descontraído. Bom, o que é que eu acho? Acho que este anteprojeto acaba por ser uma conjugação de diversas linhas. Há, de facto, um conjunto de matérias que corresponde, efetivamente, a uma transposição, desde logo, de diretivas e, portanto, nessa medida, é aquilo que nos compete enquanto Estado-membro. Mas, no demais, vamos lá ver. No final do dia, a nossa legislação laboral, e sendo certo que estamos perante uma relação que é assimétrica por natureza, mas não deixa de ser uma gestão que tem que ser uma gestão equilibrada. E se é um facto que existe a dita assimetria, também é um facto e nós não podemos ignorar. E aqui temos que ser um bocadinho mais ascéticos, da minha perspectiva, na forma como olhamos para a lei laboral. Eu sei que muitas vezes isto talvez não seja o mais popular a dizer, mas é um facto que a lei laboral, e quem está no terreno e vê isso na prática pode confirmar, é um elemento preponderante naquilo que também é a competitividade do país, a atratividade de investimento, a possibilidade de termos empresas mais capazes, que por aí e por esse motivo sejam elas próprias aptas e estejam dotadas do fogo financeiro necessário para também elas próprias atribuírem melhores condições aos trabalhadores. No final do dia, acaba por ser muito isto. É preferível, e seria o ideal, que fossem as próprias partes, as próprias empresas, em que, tendo essa possibilidade, beneficiem, melhorem a qualidade de vida de todos, do que propriamente ser aqui uma lógica de imposição externa ou dessas... de luta de classes. Ou de luta de classes. Típica luta de classes. Acho que já ultrapassámos há muito esse período.
ou melhor dizendo, a realidade já ultrapassou há muito essa discussão. E, portanto, das duas uma, ou nós nos ajustamos de alguma maneira a essa realidade, que é uma realidade global, é uma realidade mundial, e a nossa legislação não pode estar a pensar no Portugal com as suas fronteiras isoladas, com a economia que existia. Ou no modelo fordista. Modelo fordista, altamente industrializada, fabril, agrícola. De um trabalho para a vida, que hoje em dia não existe. Nós temos uma estrutura de PMEs. O setor terciário e cada vez mais o setor quaternário tem um impacto e um peso muito preponderante na nossa economia. Precisamos que a legislação laboral reflita, seja adaptada. E confie mais nas pessoas. Precisamente. Confie mais nas pessoas. Nós temos também recebido aqui no Laborcast alguns gestores de recursos humanos que nos apontam exatamente esse caminho. Hoje em dia, a ideia do modelo do trabalho para a vida já não acabou. E há outra questão muito importante. Já aqui foi algumas vezes salientado que hoje em dia as empresas podem escolher os trabalhadores, mas são mais os trabalhadores que escolhem as empresas. Nomeado em determinados setores, tecnologias, etc. O paradigma mudou e estamos a pensar de setores onde os próprios trabalhadores querem ter mais flexibilidade. Eles próprios querem ter mais flexibilidade. Precisa. E nós, o regime que temos, por exemplo, em matéria de teletrabalho, em matéria de tempos de trabalho, é tudo menos flexível. Sim, sim. É completamente desligado da realidade. Sim. E as alterações do anteprojeto vão também um bocadinho nesse sentido. Mas olhando aqui agora um bocadinho a temas mais concretos, um dos temas mais debatidos e talvez onde têm suscitado mais críticas, que no meu entender nem sempre acertadas, prende-se com a presunção de laboralidade ou presunção de existência de contrato de trabalho. Nós neste momento temos duas presunções, uma específica para trabalho através de plataformas e o anteprojeto vem harmonizar a presunção, tornando-a mais, no meu entender, harmoniosa e também, no meu entender, mais em linha com a diretiva. Eu gostava de saber a vossa opinião. Nós estamos neste momento a acabar com a possibilidade de reconhecer algum tipo de proteção aos trabalhadores de plataformas? Bom, enfim, na minha opinião, não é esse o caso. Aliás, a norma que ainda temos, acho que é uma norma, para já, que é tecnicamente muito mal concebida. É difícil de interpretar, excessivamente longa, temos que é um contraplacado normativo de um conjunto de matérias que estão ensanduichadas num artigo único. E, portanto, mais que não fosse, sem falar, antes de falarmos da matéria, mais que não fosse pela forma e pela sistemática, aquilo que é a proposta do anteprojeto já é uma melhoria enorme, um avanço muito significativo para o intérprete e para o aplicador. Segundo ponto, relativamente à matéria, não deixa de ser uma presunção. Este que fique claro, não é pelo facto de os indícios até poderem não estar preenchidos que não deixa de haver essa proteção em tribunal, se for o caso, através de um reconhecimento judicial de um contrato de trabalho, da mesma maneira que, estando os indícios preenchidos, que não possa ser elidida a presunção. Fica claro esse ponto. Segundo ponto, a tradição, se é que já podemos chamar tradição, mas pelo menos alguma inclinação das decisões dos nossos tribunais, tendem a valorizar QB os indícios. Se nós olharmos para as últimas decisões, o que é que vemos? Onde é que vemos o foco? O foco vemos, sobretudo, na utilização da estrutura da plataforma como um elemento que é um elemento altamente significativo para demonstrar a integração do trabalhador na organização do terceiro e daí extrair a existência de uma subordinação jurídica, mas uma vez mais, talvez se tenha de olhar para isto de uma forma um bocadinho mais cautelar, porque se bastará pouco mais do que o trabalho na própria plataforma para se reconhecer a existência... Acabou o trabalho independente através de plataformas. Basta perguntar. Exato. E significa então que um trabalhador, por exemplo, num setor de limpezas, que por definição tem que realizar as limpezas num determinado local, inerentemente vai ter sempre de ser um trabalhador subordinado. É impossível ser um prestador de serviços, precisamente porque o local, nesta questão ou nesta matéria, não deve ter a preponderância que tem tido para efeitos de qualificação. Esta é a minha modesta opinião. Segundo ponto, que também eu sei que não é a opinião mais popular. Também me parece, mas enfim, a diretiva é o que é e as decisões são o que são. Também me parece o seguinte,
a opção de aplicar o Código do Trabalho com as especificidades daquilo que seja o trabalho em plataformas, no plano prático, será uma dor de cabeça. É um trabalho impossível. Impossível. Basta pensar no seguinte: se foi necessário desconstruir a subordinação jurídica no trabalho em plataforma ao ponto de termos indícios completamente diferentes, porque a subordinação se manifestará no trabalho em plataforma de uma forma substancialmente distinta, como é que um quadro normativo que está pensado para uma tipologia de trabalho que se materializa num conjunto de características que nada tem a ver com o trabalho em plataforma será facilmente transponível para o trabalho em plataforma? Não é. Além de que gera depois um problema de desigualdade claríssima entre os trabalhadores, porque se compete ao Tribunal, em cada caso, decidir qual é o regime que se aplica ou não se aplica, como é que nós asseguramos a igualdade entre os trabalhadores de plataformas? Não conseguimos. Mas há outro aspecto. A própria diretiva, uma das críticas, mas o anteprojeto viola a diretiva. A diretiva, em vários momentos, diz que o trabalho, a regulação que é necessário ter, a presunção que é necessário ter de laboralidade para o trabalho através de plataformas, não deve impedir a possibilidade de trabalho independente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, dizer que, ou incluir na presunção a questão do controle algorítmico, é também algo que não está diretamente alinhado com a diretiva, porque a diretiva diz que o controle algorítmico e a preocupação com isso, privacidade, proteção de dados, etc., aplica-se a trabalhadores e a prestadores de serviço. Precisamente. Portanto, não faz sentido dizer que presume-se a prestação de trabalho como sendo de trabalho se for utilizado um sistema, uma plataforma e um sistema algorítmico, porque isso impede por completo qualquer trabalho através de plataformas seja trabalho independente. É verdade que os tribunais portugueses têm vindo a trilhar um caminho, por exemplo, a perguntar a questão da exclusividade, se há ou não outros indícios para além da presunção. Têm estado a tentar, de alguma forma, paulatinamente, abrir outros caminhos de interpretação. Mas, de facto, no teu entender, Pedro, o que é que tu achas sobre a diretiva? Achas que estamos no bom caminho? Que agora sim estaremos no bom caminho para irmos mais ao encontro do espírito da diretiva. Eu concordo em absoluto com as críticas que o Tiago faz ao atual 12A, relativamente à deficiente técnica legislativa. Ela é um artigo verdadeiramente diabólico para se compreender, para se apreender, para se verificar, e isto tanto assim é que temos uma fragmentação de decisões jurisprudenciais. E mais do que isso, a criação de decisões jurisprudenciais que, na minha perspectiva, falta algum tipo de nexo causal, quer com a norma, quer com os elementos que são dados depois comprovados para que seja materializada ou reconhecida a existência de um vínculo contratual laboral ou de natureza subordinada. E mais do que isso, parece-me que, e disse-o no momento, o atual 12A foi construído numa perspectiva de proto-afunilamento, se assim quisermos. Era na perspectiva de ser prática e manifestamente quase impossível que todo e qualquer teste indiciário viesse a redundar numa prestação de serviços. E foi feito esse esforço, e a norma como ela hoje existe, na minha perspectiva, o espírito legislador, e aqui também existe um pendor ideológico, na minha opinião, é com esse fito. A grande surpresa aqui foram algumas decisões jurisprudenciais que não fizeram da aplicação automática que o legislador pretendeu consagrar decisões judiciais de reconhecimento da existência de contrato de trabalho. Por outro lado, também aqui o anteprojeto de reforma tem um benefício de clareza. E quando nós falamos, por exemplo, vou discordar de vocês até para isto ser mais animado. Finalmente uma discordância. Na perspectiva da sistematização. E isto é um tema que nos separa desde pelo menos há 2 ou 3 anos a esta parte. Eu não me choca que o artigo das presunções da existência de um contrato de trabalho em plataforma digital esteja contido no Código de Trabalho e num único artigo, precisamente porque concordo com a forma como o novo artigo está pensado neste anteprojeto de reforma laboral. E, portanto, ele é mais claro, ele é mais apto à verificação e, na minha perspectiva, e isto é altamente controverso, eu entendo que o fator de dependência económica, que não sendo um indício estrutural, na minha perspectiva, deve ser sempre lateral, não pode ser de outra forma, faz-me sentido que lá conste. Se eu presto
mais do que 80% do meu tempo de trabalho ou de prestação de serviços a uma determinada entidade contratante ou empregadora, existe uma séria probabilidade de eu estar mais próximo de um contrato de trabalho. Isto parece-me meridional bom senso. Agora, dizer que este não pode ser um elemento estruturante para a verificação indiciária, estamos de acordo. Mas que se deve fazer essa análise, eu não tenho uma dúvida sobre isso. Esta é a minha perspectiva. Não, e agora encontramos outro motivo de divergência, que é, eu percebo que a dependência económica esteja na proposta, na presunção, mas nós esquecemos que existe no Código de Trabalho, já há muito tempo, a figura das situações equiparadas. É verdade. E reforçada com o trabalho digno. É verdade, e reforçado, e que defende a proteção na privacidade, na teoria. certo, mas que manda aplicar um conjunto de regras verdade. quando há dependência económica. É verdade. Se o problema é a dependência económica, em vez de andarmos a forçar a imposição de uma relação laboral que não sabemos qual é o conteúdo, porque atenção, aquilo que nós temos naquela presunção é uma presunção que diz, muito bem, aplica-se as regras do Código de Trabalho com as necessárias adaptações, o que quer que isso seja. Exato. O que é que isso seja? Nós estamos preocupados com a questão da proteção social dos trabalhadores através de plataformas, motivo legítimo, e que estamos a pensar naqueles que têm uma situação de dependência económica, por que não olhar e enquadrar esse tema no âmbito das situações equiparadas? Para que criar uma presunção? Ok, se calhar temos que criar uma presunção, mas se calhar devemos criar a presunção para aqueles casos em que não é só a dependência económica que está em causa, é que tem que ser mesmo uma situação de subordinação jurídica. E aquilo que nós temos ali, nesse aspecto, eu se calhar afasto-me um bocadinho do projeto. Eu se calhar teria, na mesma, uma presunção de laboralidade, mas se calhar olharia para a questão da dependência económica no âmbito das situações equiparadas. Se o problema for apenas dependência económica, aí se calhar vamos olhar para um regime que em Portugal nunca se aplicou. Este regime existe em Portugal, existe em Espanha, existe na Alemanha. Vamos ver como é que eles olham para esta realidade. Tendo a discordar. Porque o meu ponto aqui sim, eu concordo que poderia estar condensado na norma das situações equiparadas e em muitos casos podemos estar verdadeiramente numa circunstância dessas. A mim parece-me que essa nova norma da agenda do trabalho digno teve um efeito puramente teórico e zero prático. Qual é que foi a materialização daquele conjunto de oportunidades novas que se abriu aos trabalhadores independentes? Quando nós falávamos em petit comité, por graça do nascimento de sindicatos de prestadores de serviços, eu pergunto onde é que isso esteve materializado na prática, onde é que se aplicaram instrumentos de regulamentação coletiva a prestadores de serviços e, portanto, essa norma para mim faz-me ainda menos sentido. Daí eu dizer que, como indício lateral ou colateral a uma verificação de um teste indiciário de presunção de laboralidade, que eu tendo a concordar com a sua disposição no novo artigo que está a ser proposto pelo Governo. E, portanto, aqui também podemos ter alguma discordância. Sendo certo que, a mérito seja dado, aquilo que é o conceito de dependência económica fica muito mais claro no anteprojeto. Claro. Porque, sob pena de, atualmente, a dependência económica depender, primeiro, não necessariamente de dependência económica, segundo, um conceito que está inserido a propósito do Código Contributivo, e terceiro, é que no momento de invocação dessa dependência estamos a olhar para dados relativos ao ano transato. Portanto, na verdade, no momento de exercício desse direito, pode já não haver dependência económica nenhuma. Sim, é verdade. E os três teremos tido circunstâncias destas quando existiu uma fiscalização massiva da ACT na perspectiva da convolução. Sim. Aconteceu-nos ou não aconteceu? Aconteceu. E, portanto, isso é absolutamente verdade. O que não retira, na minha perspectiva, a fortaleza do meu argumento. Porque temos exemplos que podemos dá-los, passamos, se calhar, por alguns deles, que se eu tiver uma retribuição anual de 1.000 euros de uma única entidade e estive a trabalhar durante 12 meses, provavelmente eu não serei trabalhador daquela empresa e tenho no critério da dependência económica, mais do que 80, até tenho 100. Sim. A questão aqui é que provavelmente eu estive ou noutro tipo de palco, ou em algum tipo de economia ou sem paralela, subordinação nenhuma. ou sem subordinação nenhuma, ou a trabalhar muito pontualmente para outro tipo de entidades contratantes, que em boa verdade é isso que eu entendo que muitos prestadores de serviços hoje em dia continuam a pretender. Sim. E a agenda para o trabalho digno, com esta visão paternalista,
com esta visão de que o trabalhador não sabe decidir, não sabe o que quer, não sabe que tipo de contrato quer celebrar, foi retirando de forma muito clara, e nessa perspectiva eu também entendo que esta norma vai ajudar-nos a resolver este tema. É muito curioso aquilo que estás a dizer relativamente à agenda do trabalho digno, porque a redação que nós temos, ou que chegou ao Código de Trabalho, ela resultava de uma proposta ou de um projeto de diretiva. Portanto, quando a diretiva foi aprovada, a redação foi totalmente diferente, exatamente por se perceber que era um passo maior que a perna, não é? E há outro aspecto engraçado, que é, ou melhor, que pode ser engraçado, eu não tenho dados concretos sobre isto, mas a minha percepção empírica é que o tema do trabalho sobre plataformas não era um tema em Portugal. E as ações que surgiram depois da presunção foram, se não na totalidade, na esmagadora maioria dos casos, propostas pelo Ministério Público. Ora, aí está. Ou seja, não era uma necessidade, não foi uma necessidade, e de repente tivemos esta convulsão em Portugal. Foi adequado, mudámos o paradigma das relações laborais, as pessoas passam a ter uma vida melhor. Eu, sinceramente, acho que até o serviço, eu, enquanto utilizador, acho que o serviço piorou e não tenho a certeza que as pessoas hoje em dia que estejam a fazer trabalho sobre plataformas estejam mais felizes. Concordo em absoluto. Aliás, o ímpeto litigante, na esmagadora maioria das circunstâncias, não partiu do putativo trabalhador. Nem nenhuma associação sindical. Nem nenhuma associação sindical, em boa verdade. Partiu de ações inspectivas, que depois remetiam para o Ministério Público. Penso que falaremos adiante sobre a possibilidade de um putativo trabalhador ter a opção de dizer: mas eu não sou trabalhador. Eu não sou trabalhador. E não quero. Deixem-me só não querer. Sim. Resulta muito desse ponto. Ou seja, quando o legislador, com este espírito, cria este tipo de atuação, que na esmagadora maioria dos casos não tem em consideração aquilo que, na perspectiva da liberdade contratual, as partes quiseram contratar, eu acho que estamos a ir bem para além do espírito da diretiva. Sim. E era esse o ponto que eu queria pegar, que tu acabaste de dizer. Fomos bem para além. Já no teletrabalho quisemos ser pioneiros e, por sermos muito precursores e muito rápidos, fomos mal. Sim. No caso da diretiva, a minha ideia é exatamente a mesma. E como quisemos também ser tão rápidos, tão céleres, além do espírito que existe na perspectiva ideológica do tema, legislámos mal também. Temos passos maiores do que a perna. Outro dos temas que tem sido muito criticado no anteprojeto prende-se com a articulação das alterações que são feitas ao nível da contratação a termo e do período experimental. Há quem fale em eternos precários. Porque hoje em dia, por exemplo, no período experimental, temos período experimental de 180 dias para trabalhadores à procura de primeiro emprego. Essa regra sai do período experimental e nasce no contrato a termo. Outra medida do contrato a termo tem a ver com o alargamento dos períodos de duração máxima. Mas também, às vezes, esquecemos que a duração mínima também passa de 6 meses para 1 ano. Isso. Olhando para o conjunto das alterações de período experimental, contratos a termo, veem isto como um incentivo ao trabalhador precário eterno e à precarização das relações laborais, ou, ao invés, uma medida de alguma estabilidade e alguma previsibilidade na entrada no mercado de trabalho? Força. Bom, eu alinho claramente pela segunda opção. Também é preciso não esquecer o seguinte: nós não estamos propriamente a falar de um aumento daquilo que é a duração do contrato a termo. O que nós estamos a falar é da solução legislativa que existia até 2019. Essencialmente era isto. Aí está. Em que o contrato a termo certo podia ter uma duração até 3 anos, o contrato a termo incerto 6, agora já não se propõe 6, propõe-se 4, e é preciso não esquecer, uma vez mais, que há 2 anos o trabalhador à procura de primeiro emprego estava precisamente naquilo que é um dos fundamentos da contratação, para permitir a entrada e facultar, promover a entrada de novas pessoas de forma mais fácil naquilo que é o mercado de trabalho, o mesmo se dizendo dos desempregados de longa duração. Portanto, não vejo isto como uma flexibilização, como um ataque àquilo que é a segurança jurídica. Agora, verdade seja dita, nós, aqui em Portugal, utilizamos estes mecanismos como válvulas de escape. Porque
Porque o nosso sistema e o nosso mecanismo de cessação individual do contrato de trabalho, todos o conhecemos e sabemos a rigidez que tem, sobretudo, e eu acho que aqui é o ponto principal, até nem tanto na cessação e na forma, no formalismo, nos requisitos, mas sobretudo nas consequências da ilicitude do mesmo. E, portanto, é normal, é natural que se explore aquilo que são as válvulas de escape do sistema. Porque há alguma capacidade e maleabilidade, margem de manobra, de adaptação daquilo que são as estruturas das relações laborais, também às necessidades da empresa, temos que encontrar esse equilíbrio. Isso é um facto que tem existido entraves, enfim, com maior ou menor rigidez naquilo que é a interpretação das nossas normas constitucionais. A modificações em matéria do despedimento, a outra opção que temos é, de facto, estas modalidades ou estes contratos atípicos que permitem, precisamente, por exemplo, facilitar a entrada no mercado de pessoas que, de outra maneira, vão ter mais dificuldade. Até porque os próprios empregadores sabem que, fim do período experimental, bom, ficamos com este trabalhador a full time, ficamos com este trabalhador com um contrato por tempo indeterminado e com as dificuldades que nós sabemos de E se calhar, na dúvida, faz-se durante o período experimental. E a nova solução permite que esses contratos durem pelo menos um ano. Precisamente. Que é algo que é poucas vezes... As pessoas esquecem-se. Que é um ganho nessa perspectiva de quem defende que este aumento é no sentido da precariedade, com a qual eu discordo também. Eu costumo dizer que prefiro sempre um trabalhador a termo do que um desempregado. Prefiro ter um contrato de trabalho a termo que, do ponto de vista da previsibilidade, eu sei que pode durar entre 3 a 5 anos e não diabolizo os empregadores que utilizam caducidades de forma abusiva porque são maus empregadores. Não. Um trabalhador qualificado, com talento, que seja produtivo, vai ter aquele contrato de trabalho, provavelmente até convolado antes do seu termo em contrato por tempo indeterminado. E depois, essa retórica de que é utilizada a contratação a termo apenas e só com o objetivo de precarizar, eu não vejo dessa forma. E depois há outro ponto, é que depois nós às vezes estamos muito centrados em chavões. Quem todos os dias lida com empresas, e quem lida há cerca de 20 anos, percebe que esta cultura também vai mudando. É evidente que o fenómeno da contratação tem um nexo causal, e aqui até do ponto de vista conflitual ou de colisão, com aquilo que o Tiago diz relativamente à cessação. Como temos este tipo de problema relativamente à cessação, desde logo ao efeito reintegratório na ilicitude de um despedimento, à carga que existe para uma empresa no caso do mesmo ser ilícito, à jurisprudência que temos que não ajuda na perspectiva do risk assessment a tomarmos decisões que às vezes seriam aquelas que tecnicamente são as mais acertadas e nos afunilemos muitas das vezes, e nós os três estaremos de acordo, para que se celebre um acordo quando temos a convicção profundíssima que existe, por exemplo, justa causa subjetiva. Eu entendo que, sem colocar em causa, evidentemente, qualquer preceito constitucional, que, aliás, basta olharmos para a Espanha, nós temos essa experiência. Quando estamos a falar com colegas espanhóis, eles têm uma enorme dificuldade em perceber quais são os dramas que nós temos, nomeadamente nas reuniões de kick-off, relativamente à cessação. E a factos ou condutas tão óbvias e evidentes que merecem uma sanção de despedimento, tendo em consideração a proporcionalidade, etc., a adequação, a censurabilidade das condutas, etc. Mas o mesmo se diga, não de forma tão reforçada relativamente aos despedimentos com justa causa objetiva. É preciso saber construí-los. E eles são construídos na perspectiva de que esta licitude, e a partir de agora, se o anteprojeto for para a frente, é algo que também não se fala, a questão da devolução do montante da compensação não ter que ser em ato simultâneo, que pode sim fazer com que exista uma litigância maior, mas na minha perspectiva, uma litigância com maior razão de ser. Porque aí sim eu creio que os trabalhadores, quem os assessora também, poderão atacar na perspectiva daquilo que são as causas, os requisitos, os fundamentos para um despedimento com justa causa objetiva, com outro tipo de propriedade. O que não acontece hoje porque a devolução em simultâneo, bom, agora temos jurisprudência mais recente que dilata um pouco este tempo, mas acaba por ser dissuasor de um despedimento que verdadeiramente pode ser ilícito sobre a aparente capa de um despedimento com justa causa objetiva.
Não, e aquilo que estão a referir, eu estou mais uma vez totalmente alinhado. Há aqui uma questão interessante de pensarmos o seguinte: quando falamos em contratos a termo, estamos sempre a falar em contrato a termo e a pensar em necessidades temporárias. E esquecemos que há um conjunto de situações em que os contratos a termo podem ser para necessidades permanentes, nomeadamente por política de emprego. O trabalhador à procura de primeiro emprego, o desempregado de longa duração, o trabalhador cuidador eventualmente, o trabalhador reformado por velhice. Por velhice, exatamente. Os lançamentos de novas atividades, aí a necessidade não é temporária. E a jurisprudência é clarinha. Portanto, devemos abstrair disso e pensar que o contrato de trabalho a termo é e pode ser um instrumento de gestão adequado, não só para o empregador, mas também um instrumento de entrada no mercado de trabalho adequado para os trabalhadores. E outra questão que estavam a referir, e é uma das razões pelas quais o contrato de trabalho a termo é muito importante, estavam a referir a questão da cessação. A propósito da devolução da compensação, há aqui uma medida que faz todo o sentido. Com o anteprojeto, a devolução da compensação tem duas alterações muito significativas e muito interessantes. Primeiro, eu tenho que devolver a compensação apenas no caso de eu pedir a reintegração. Isso. Porque, nesse caso, na reintegração, eu não tenho direito a nenhuma indemnização. O que faz sentido. Claro. Absolutamente. Não é? Portanto, o trabalhador deixa de ser incentivado a pedir a reintegração apenas como forma de pressão negocial. Outro aspecto também muito importante: a devolução não é ao empregador. O dinheiro fica à ordem do tribunal. Portanto, o trabalhador deixa de ter o risco, por exemplo, da insolvência do empregador. Sim, exatamente. Portanto, são dois aspectos. Quando se fala, não, mas este anteprojeto é terrível, são dois aspectos que são da mais capital importância, que hoje em dia não existe. Mas também aí devemos pensar num ponto. Porque é que somos o único ou um dos poucos países da Europa, isto tem reflexo na rigidificação, eu creio que na somos o último. Somos o último. Pronto. Que tem a reintegração. Como o conceito de reintegratório e não indemnizatório. Por exemplo, quando fazemos esta análise de direito comparado de Portugal e Espanha, isso é absolutamente manifesto. E mais, em Espanha, com uma política de pagamento reforçado de indemnização, o valor que um trabalhador pode oferir é maior. Sim. A questão é que não existe sobre o pescoço do empregador um cutelo de uma putativa reintegração. E nessa perspectiva deixa-me também dar um passo ao lado, no sentido de dizer que concordo com a nova norma de alargar a possibilidade de oposição à reintegração por parte das empresas, precisamente por esta ordem de razão. E mais, nestes 20 anos em que fazemos direito de trabalho, lembrem-se, ou digam mais do que 5 casos em que tem existido efetiva reintegração com sucesso. Sim, esse é que é o ponto, bem sucedido. É sempre como... A minha experiência diz-nos que é sempre uma forma de pressão negocial. Para se chegar a um melhor acordo. Só. Com uma sentença que vale esse melhor acordo. Estamos de acordo. Só. Recentemente, há uns tempos, tive um caso de uma trabalhadora que, insistentemente, depois o tribunal disse que não tinha razão, foi considerado despedimento lícito, mas a trabalhadora pedia a reintegração. Mas, ao mesmo tempo, dizia que a empresa a tinha assediado, que tinha um burnout, que estava destruída fisicamente e psicologicamente por ter trabalhado. E eu, na altura, nas declarações de parte, perguntei-lhe, aliás, no depoimento de parte, perguntei-lhe, mas com base nisso tudo ainda quer regressar? Ah, sim, porque é a minha casa. Então quer regressar a uma casa que lhe trata mal. Porquê? Porque o único objetivo, naquele caso, era pressão negocial. Nada mais. Ninguém pode dizer, eu fui maltratado, burnout, são todos maus, cometem crimes, e de repente, quer voltar para lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa é a minha opinião. Mas deixa-me só voltar aqui um pedaço atrás. Quando tu falas dos motivos justificativos para a contratação a termo, eu entendo que se podia também melhorar por aí, criando maior objetividade e na perspectiva, porque nós sabemos quando um motivo justificativo que tenha que ter por base sempre necessidades temporárias e excepcionais da empresa, nós sabemos bem quando uma caducidade é impugnada na perspectiva de ter existido um despedimento ilícito, a dificuldade, quer seja judicialmente, quer seja em sede inspectiva, a dificuldade que o empregador tem para conseguir, e às vezes podemos ter motivos justificativos de uma página, para que consigamos blindar qualquer hipótese de não se considerar que aquilo é uma necessidade excepcional e temporária por parte da empresa. Eu creio que era importante conseguirmos objetivar outro tipo de motivos justificativos, mesmo no Código de Trabalho. À semelhança do que acontece em alguns contratos coletivos de trabalho, como sabemos. Existem outros motivos justificativos, para além daqueles clássicos, que funcionam bem
isso não quer dizer que haja uma maior precarização. Não, seria dar espaço à contratação coletiva. Podia ser através de dar espaço à contratação coletiva para definir outros fundamentos. Absolutamente. Aliás, não, isso já se verifica setorialmente. Há casos... Não há que ter medo dos parceiros sociais. Pelo contrário, esse é outro apelo. Não há que ter receio porque eles são agentes menores, não é? Esse é outro apelo e se há coisa que nós não temos é um quadro flexível ou um quadro pouco protetor no que ao contrato a termo diz respeito. Quer dizer, quem olha para a diretiva e identifica os mecanismos anti-abusos, nós temos a todos. Todos. Não falha um. Todos. Portanto, não é que falte proteção. Todos. Não, nesse aspecto estamos praticamente na liderança. Sim. Não, mas há pouco estavam a dizer a questão da reintegração. Tanto quanto julgo saber, na Europa e eventualmente noutros países, a reintegração está reservada para casos graves. Imaginando, por exemplo, situações de discriminação entre pessoas, nos critérios de discriminação, política, enfim, o que for, ideológica, casos graves. Nesses casos, eu percebo a questão da reintegração. Nos demais... Mas mesmo em legislações das mais liberais que existam. Sim. É possível a reintegração com base nesse tipo de circunstâncias graves, mas apenas restrito a esses. Sim. Nós próprios, vamos lá ver, nós próprios integramos o conceito daquilo que é no âmbito disciplinar, daquilo que é um exercício de uma sanção, ainda que possa ser desproporcionada, e o exercício abusivo. Quer dizer, aquilo que é um despedimento abusivo, com base num motivo ideológico, tem um tratamento até indenizatório diferenciado. Sim, mas podemos alargar esse, por exemplo, reforçar essa questão dos... Aí está. Essa, se calhar, seria uma boa forma de conseguirmos começar a mudar aqui o paradigma. Para os casos graves. Exatamente. Precisamente. Um reforço maior da penalização para esse tipo de circunstâncias. Sim. Agora que estamos a falar da questão da cessação do contrato... Vamos continuar a ter, nós e mais alguns colegas, quem tem boots on the ground, é uma predileção pelos acordos de revogação, ainda que com a questão da remissão abdicativa. Mas somos muito levados a isso ainda hoje. E esta é a verdade e não há que ter medo em dizê-lo. A agenda do trabalho digno quis impedir que houvesse acordo, porque quis impor a ida para tribunal. Eu quis puxar esse tema agora. E já não foi a primeira vez que se decidiu, com base numa patologia de uma decisão judicial específica, que não foi bem interpretada. Não foi bem interpretada. Não era isso que a decisão dizia. Não era isso. Uma coisa são assinar declarações de remissão abdicativa no final de cada contrato a termo, coisa diferente é aquilo que é a composição extrajudicial de um litígio que evite precisamente as partes irem para tribunal e correr o risco e os custos de uma litigância. Há outro aspecto também mais prático, que é a agente de trabalho digno achou por bem assoberbar de trabalho a ACT, o Ministério Público e os Tribunais de Trabalho. Não é? Porque criou as ações impôs as ações urgentes para o trabalho de plataformas, impôs que para haver acordos as pessoas tinham que ter uma transação judicial. Portanto, a ideia é vamos sobrecarregar um setor que já estava complicado. E a minha experiência diz-me que muitas das outras ações acabaram por ficar à espera de melhores dias. Portanto, para situações que não eram tema, o legislador quis desequilibrar um mecanismo de resolução. E com tanta ação especial, porque é que não criar uma ação especial só para a homologação de transações? Já agora... Podia ser. Essa é altamente criativa. Ou criar um juiz só para a homologação de acordos, por exemplo? Pois, por exemplo, um processo abreviado, rápido, tipo um SMAC espanhol. Homologs. Exato. Mas mesmo aí, na questão da remissão abdicativa, e bem sei que isto que vou dizer é altamente corrosivo, pergunto, quantas circunstâncias têm ocorrido em que os acordos de revogação continuam a ser a trave mestra da cessação de um contrato de trabalho? Quantas vezes foi o trabalhador, naquele prazo, reclamar mais créditos? E faço-vos aqui uma provocação, porque somos colegas. A norma como está redigida hoje é apta a que nós celebremos um acordo de revogação e a que, se eu for o advogado da empresa, combine contigo que tu coloques uma ação para que em audiência de parte fechemos este acordo, porque de outra forma eu não fico tranquilo e não posso tranquilizar o meu cliente? Com aquela norma... Isto é uma pergunta. Certo, e eu com aquela norma a minha resposta é isso é uma atitude absolutamente legítima. Pronto, foste mais longe do que eu. Com aquela norma é absolutamente legítimo. Porque se eu preciso de uma transação judicial, um acordo ser homologado judicialmente para que não haja litígio, eu vou
a tribunal para que não haja litígio. Procurar o acordo. Procurar o acordo. Portanto, Dizer, só que isto não faz sentido. Ir a tribunal procurar um acordo. Claro. Tudo isto para dizer que essa alteração que era tão carregada e tão importante acabou por revelar-se na prática, passados 2 anos, praticamente inócuo. Ainda para mais o trabalhador que tem o discernimento, a plena capacidade de pôr termo ao seu próprio emprego através de um acordo de revogação, já não o tem para transacionar, para evitar o litígio futuro. Ou para aceitar ou não aceitar um acordo. Não, e essa liberdade que ele tem é quando da proposição para a assinatura de um acordo de revogação em sede extrajudicial é diferente da liberdade que ele tem para o fazer em sede de audiência de partes. Aí a vontade dele já conta. Já não temos um legislador paternalista, um legislador, como eu costumo dizer, gestor, sócio. Não, ou que acha que os juízes têm pouco trabalho. Também pode ser esse. Por exemplo. Mas eu não creio que tenham existido muitas ações que tenham obrigado não, a que as partes tenham que litigar para se fechar um acordo que fechasse qualquer... A experiência que acontece ou que sucedeu, eu não tenho isso em alguns casos, é que se calhar há menos abertura para negociar. Portanto, os empregadores têm menos vontade de pagar valores mais elevados, porque no limite vão ter sempre o risco do litígio. Portanto, se calhar sim, também dão um passo atrás. Certo. Podemos ver esse facto por outro prisma, que é o seguinte. Esta norma pode ter tido a virtualidade factual, que com isso não quer dizer que seja positiva, de os trabalhadores poderem conseguir melhores acordos, ainda que extrajudicialmente. Sim. Porquê? Porque um melhor acordo na perspectiva extrajudicial acalma, na medida daquilo que é possível, o espírito do empregador, mas também refreia o espírito putativamente litigante do trabalhador de reclamar aquele crédito ou outro. E nessa perspectiva, da minha experiência, da nossa experiência, pode ter havido um efeito que parece-me não seria desejado pelo legislador, mas de um aumento do valor da compensação pecuniária global, precisamente tendo este fito. E, de facto, se eu me recordar de um exemplo nos últimos 2 anos em que tínhamos celebrado um acordo de revogação e em que tenha tido uma ação no ano subsequente, eu, que me recordo, não tive nenhum. Eu também não. Portanto, dito isto, acho que digo. Também não. Agora, estamos também em matéria de cessação de contrato de trabalho. Há alterações previstas em matéria de procedimentos disciplinares. Revoga-se finalmente a regra, no meu entender, obtusa da proibição do outsourcing. Obtusa por vários motivos, porque não é racionalmente compreensível, não se percebe qual é a consequência daquela regra, se é apenas a contornação, se é a ilicitude de algum despedimento, mas qual. Enfim, é uma regra completamente fora de qualquer bom senso. O Tribunal Constitucional não concordará 100% contigo. Eu sei, mas em regra eu também não concordo algumas vezes com o Tribunal Constitucional. Por exemplo, a propósito dos processos disciplinares, há uns anos atrás o Tribunal Constitucional deu a entender que o procedimento disciplinar é como se fosse um tribunal. Como se não fosse interpartes. O empregador tem que ser imparcial na defesa tem que ser imparcial. Não, o empregador é parcial, ele vai decidir o seu interesse. O poder disciplinar é uma forma de coercibilidade do poder de direção. Absolutamente. Não tem que ser imparcial. Não, mas ele tem que fazer as diligências instrutórias do processo disciplinar. Porquê se eu tenho que as repetir todas em tribunal? Todas. Aí também podemos ter, eventualmente, uma questão de constitucionalidade? Não, eventualmente sim, mas eu acho que é a filosofia do Tribunal Constitucional que aplicou o 32, número 10 da Constituição, que não faz o menor sentido. A questão o trabalhador pode defender-se ou não no processo disciplinar e o empregador tem que fazer prova sempre, em qualquer momento, em tribunal. Impor uma audiência instrutória é no limite, ou devia ser no limite, o interesse do empregador perceber se está ou não sólido na sua decisão. Mas, no limite, se o empregador quisesse assumir o risco, devia poder fazer a prova em tribunal. Ele tem que alegar os factos. Os factos estão definidos, não pode inventar novos factos. Não pode. Portanto, a prova faz-se em tribunal. Porque é repetido 2 vezes, com a questão da demora, com a questão do esquecimento. Por isso, como dizes que o Tribunal Constitucional pode não concordar comigo, eu é que não concordo com o Tribunal Constitucional em algumas decisões. E esse é um dos casos. Mas há outro tema, para além destes 2, dos processos disciplinares, outsourcing. Não era tempo de começarmos a pensar em ressuscitar o tema dos despedimentos por inadaptação, por inaptidão, os despedimentos por falta de performance, desempenho profissional. Eu sei que nós temos um regime na lei há muitos anos criado
que eu normalmente costumo dizer que é uma peça bonita de museu, porque nós quando vamos ao museu também apreciamos as obras de arte, mas não lhes tocamos. E, portanto, aquele é um desses casos, não é? Tu aplicas o verbo ressuscitar. Eu pergunto se ele alguma vez nasceu ou esteve vivo. O meu ponto é esse. Sim. Esse sim, acho que era. Este é o momento. Eu acho que é importante dizermos o seguinte, porque existe uma corrente que diz que, estando em pleno emprego, existindo estabilidade, estando em clima de crescimento económico, que este não é o momento para se fazer uma alteração à legislação laboral. Eu acho precisamente sem pressão. É agora o momento certo para o fazer, sem pressão, sem pressas, sem imposições. Nós tivemos alterações que nos foram impostas na legislação laboral quando da entrada da Troika em Portugal, e essas sim com margem de negocial e de concertação social absolutamente nula, e parece-me que aquilo que nós deveríamos pensar, e por isso é que eu digo que também aqui este anteprojeto não é assim tão ambicioso, é quando nós já vivemos hoje uma era de inteligência artificial, de digitalização, de transnacionalidade, de nomadismo, de uma nova geração que pretende um equilíbrio entre a vida pessoal e familiar. Se nós não deveríamos pensar ou tentar adequar ou tentar agora sim ressuscitar o despedimento por inadaptação ou por inaptidão, sempre e quando, e isso é aquilo que eu defendo, haja também a obrigação por parte dos empregadores de fornecer, até se calhar de forma reforçada relativamente à formação profissional contínua que se encontra inscrita no Código de Trabalho, relativamente a estes novos fenómenos da inteligência artificial, quer na perspectiva formativa, mas quer também na perspectiva do reskilling e do upskilling. Ou seja, para que possamos usar um futuro despedimento por inadaptação ou por inaptidão, o empregador continuaria a ter que ter este ónus e não apenas aplicá-lo sem mais, porque de outra forma vamos ter o mesmo resultado, que é provavelmente um despedimento ilícito. Agora, esta clarificação e tendo este fito maior, parece-me que faria todo o sentido. E no teu entender também? Também. Não só neste aspecto, mas nos aspectos de pura performance, porque, muito embora o mecanismo que nós temos permita, em tese, os despedimentos por inadaptação com e sem modificação do posto de trabalho, e de facto a introdução da inteligência artificial, o Pedro colocou aqui o dedo na ferida relativamente ao desajuste que muito provavelmente vai existir entre aquilo que é a inteligência artificial e as novas tecnologias e as aptidões das pessoas, e que muito provavelmente pode levar, sobretudo, a despedimentos, mas muito mais no âmbito de despedimento coletivo, extinção de postos de trabalho, pela introdução de novas tecnologias, mas depois temos também a pura performance do trabalhador que, efetivamente, não entrando naquele limiar da culpa com violação dos seus deveres, não que permita... Não faz mais porque não pode, mas sobrecarrega-os demais. Exatamente. E, aliás, e aqui se nota desde logo algum desacerto, uma vez mais, face àquilo que é o mercado, porque qualquer empregador, que seja uma multinacional, um empregador estrangeiro, que tenha cá trabalhadores, uma das principais perguntas, uma das primeiras perguntas que faz é exatamente essa. Bom, eu tenho este trabalhador, o que é que eu faço com ele? Já defini um plano de recuperação, já fiz um plano... Exatamente. Não é? Agora, da avaliação, já tive uma pessoa a acompanhar, já lhe dei por um plano de melhoria, formação... Já fiz tudo o que podia. E não melhora. E não melhora. O que é que eu lhe faço? E eu acho que já era mais do que tempo de olhar para essas situações, uma vez mais de uma forma séria e desapaixonada, porque o nosso tecido empresarial também merece ter aqui algum acompanhamento também mais próximo. Eu volto a dizer, é preciso não nos esquecermos, sim, trata-se de uma relação assimétrica, mas é um facto, nós não vivemos sozinhos e isolados à beira-mar plantados, nós vivemos num mundo global, num mundo concorrencial, e eu acho que passa muito pela capacidade de ajuste da nossa lei laboral à realidade de hoje e aos dias de hoje. E até podíamos pensar, mesmo que não fosse um balão de ensaio para todas as empresas, mas, por exemplo, pensar nas micro e pequenas empresas, por exemplo, por hipótese. Fazer uma reformulação disto para... Estamos a falar de estruturas que, se calhar, provavelmente não têm capacidade para recorrer a apoio especializado, não é? Verdade. E que um despedimento ilícito pode
destruir Em absoluto. aquela empresa e pôr em causa os demais postos de trabalho. Portanto, Em absoluto. se calhar podíamos começar a pensar, mesmo que não fosse em termos gerais, numa nova modalidade de despedimento por falta de performance ou de desempenho para as micro e pequenas empresas. Dir-me-ão, mas isso aplica-se a 90% das empresas em Portugal. Certo, mas temos de pensar que essas empresas têm um contexto muito próprio e nós precisamos delas. São vitais. São vitais. O país precisa delas, não é? Outro tema que também tem sido aqui muito debatido tem a ver com os tempos de trabalho, os horários flexíveis, a adaptabilidade, o banco de horas. Há também algumas propostas no projeto neste sentido. No meu entender, vão no bom sentido. Mas gostava também de saber a vossa opinião sobre elas, se estamos no bom caminho, se havia outras matérias em matéria de tempo de trabalho que faria sentido considerar, se estas podiam ser ajustadas. Vamos lá ver. Obviamente que reintroduzir o banco de horas é uma medida altamente salutar e necessária, muito solicitada pelas empresas. E pelos trabalhadores. E pelos trabalhadores. Há outras matérias que ainda não estão cobertas, seria interessante começarem a ser cobertas, designadamente os tempos intermédios, os regimes de prevenção, os regimes on-call. Ainda estamos sempre naquele vazio ou naquele cinzento desta visão dual em que ou é tempo de trabalho ou não é tempo, ou é tempo de não trabalho. E, portanto, nesse aspecto, se calhar haveria algum caminho. Pode haver um caminho a ser feito pela contratação coletiva, por exemplo. Mas, se calhar, dar pelo menos umas pistas ou abertura para que isso seja feito. E em alguns aspectos de regime também seria bom, se calhar, clarificar. Coisas que, por vezes, parecem de sumenos, mas não são, que geram discussão. Contabilização do dia de férias ou dos dias de férias nos contratos em part-time que sejam verticais. Qual é que é a regra afinal? Não é para aplicar o princípio de proporcionalidade, muito bem, mas então como é que vamos fazer aqui a contabilização dos dias de férias? Portanto, concretizar alguns aspectos. Concretizar alguns aspectos. Eu não estou a entender. Estou de acordo. Nós, quando falamos de tempo de trabalho, flexibilidade, nós não nos devemos esquecer que a nossa produtividade está 30% abaixo da média europeia. Por exemplo, indo àquilo que dói, o trabalho flexível, a forma como ele hoje é interpretado, aplicado na prática. Evidentemente que a conciliação entre a vida pessoal e profissional é crítica. Isso faz parte do direito do trabalho de hoje e do futuro. É salutar. O que me parece que não faz tanto sentido é que isso possa criar um risco sério de real desorganização produtiva. Quando eu tenho a faculdade, prefiro dizer assim, para impor um horário de trabalho e, como dia de descanso semanal obrigatório e complementar, ao contrário, o sábado e o domingo, eu provavelmente não estou a curar um segundo que seja no que concerne a um interesse legítimo por parte da empresa. E mais do que isso... E dos demais colegas. E dos demais colegas. Nós normalmente pensamos nos horários flexíveis, que é o empregador-trabalhador, e os demais colegas. E isso leva-nos ao passo seguinte, é essa potencial discriminação dita de forma tecnicamente não correta, evidentemente, que é olharmos uns para os outros, mas na perspectiva da massificação e mesmo da criação de ruptura. Se nós trabalharmos numa empresa por turnos, eles estão construídos, sendo certo que quando assinámos os nossos contratos... Sabíamos disso, quisemos que o nosso contrato de trabalho fosse celebrado daquela forma, com aquela organização de tempo de trabalho, e numa empresa com, por exemplo, 2 turnos, metade dos trabalhadores, porque do ponto de vista da elegibilidade hoje em dia não é difícil, fazem um pedido todos no mesmo dia para que tenham um trabalho flexível e para que trabalhem das 9 às 17, sendo o sábado e o domingo o dia de descanso. E eu pergunto o que é que vai ser desta empresa, desta organização produtiva e do resultado financeiro da mesma. E dos demais trabalhadores, porque quem é que fica fora disso? O trabalhador que não tem filhos... O que não estará elegível? Ou que não estará elegível, mas normalmente é aquele que não tem filhos. Porque não pode, fisicamente,
psicologicamente, enfim, o que for, financeiramente. Ou que não queira. Que é igualmente legítima. Que é igualmente legítimo. Portanto, estamos basicamente. É verdade que em Portugal temos um problema de natalidade, certíssimo. Mas temos que encontrar, se calhar, outras formas de incentivar a natalidade e que não estão necessariamente nas regras laborais. Se calhar está na questão das instituições de ensino, do pré-escolar, etc. De um conjunto muito variado. Outro tipo de apoio de natureza contributiva, em que seja o Estado a pagar de forma reforçada outro tipo de apoios por sociais, exemplo, com certeza que mas sim, não sobrecarregar as empresas e os demais colegas. Não é? Porque existe muito essa discriminação, entre aspas, entre os trabalhadores que pedem, e depois sabemos também qual é que é a intervenção da City e as suas decisões, não é? E, portanto, sim, não vale a pena tapar o sol com a peneira. 99% das vezes nós sabemos que é no sentido do deferimento. E o que é que dirão os outros trabalhadores? Que clima se gera quando eles são materialmente prejudicados por uma alteração de horário de 1, 2 ou 3 que fazem esta arguição ou este pedido? É muito difícil gerir esses temas. É que o ambiente de trabalho tende a piorar. Nós sabemos disto, que todos os dias lidamos com empresas. Isto acontece na prática. E o anteprojeto vai no bom sentido. Absolutamente. Daí eu dizer, quando eu falo curar minimamente daquilo que pode importar na perspectiva empresarial, é nesse ponto, os interesses da empresa poderem ser atendidos. Vamos lá ver o que é que a empresa nos diz para que não conceda, mas analisar de forma profunda. Existe de facto uma desregulação total ou não? É esse o ponto. É porque a empresa também tem legítimas razões para não querer conceder. E elas hoje em dia, nós sabemos, não são atendidas. E na maior parte das vezes aquilo que acontece é a imposição dos horários. E para além daquilo que aliás diz a lei, porque aquilo que diz a lei é, à data de hoje inclusive, é uma gestão, uma composição dos interesses, em que há uma componente que é o empregador a definir, designadamente as balizas e o período fixo, e há uma componente que será o trabalhador a definir, que são as margens de flexibilidade. Nada disto tem reflexo naquilo que é o entendimento jurisprudencial sobre a aplicação deste mecanismo. Sim. Portanto, é completamente desfasado, inclusive, parece-me, daquilo que é o texto da lei. Sim. Estamos quase a terminar. Num minuto, teriam alguma outra medida, para além daquelas que já falámos, que faria sentido pensar, incluí-la na revisão da legislação laboral? Se tivessem a caneta mágica para redigir, teriam alguma proposta a fazer? Eu, se tivesse essa caneta mágica, esta caneta fosse mágica, iria repristinar uma ideia da qual eu sempre fui partidário e sempre gostei muito, que é a ideia que já teve presente no anteprojeto do Código de 2003, dos Acordos Gerais de Empresa, de descer, não por delegação, mas de descer para a empresa a possibilidade de os trabalhadores, no seu global, organizando-se, celebrarem eles próprios instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho típicos. Não contratação atípica, não é disso que estou a falar, verdadeiros instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Acho que seria uma forma simples, prática, de verdadeiramente ativar contratação coletiva e negociação, em que se traz para dentro da empresa a negociação como um acordo de empresa, mas completamente desprovido de qualquer outro tipo de influência relativamente ao andar da negociação. São os interesses daquelas partes que estão ali a ser discutidas e em que a assimetria da relação individual é diluída pelo número via representatividade dos próprios trabalhadores. E, eventualmente, com o apoio de organizações do Estado, a DGERT, os Centros de Relações Laborais, a dar apoio aos trabalhadores nesse aspecto. Um bocadinho à semelhança daquilo que existe na Auto-Europa, por exemplo. Sim, acho que é um bom exemplo que podíamos pensar em expandi-lo. No teu caso, se tivesse essa caneta mágica? Se eu tivesse esta caneta mágica, o meu foco seria também muito na criação de energia da contratação coletiva. Na alteração do paradigma que temos fundamentalmente na parte sindical, mas também na parte dos empregadores. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitos dos temas que falámos aqui que a mim me faz sentido que baixem à contratação coletiva. Que sejam as pessoas as mais visadas e as mais interessadas a estabelecerem as melhores regras. Muitas das vezes, bem sabemos,
empregadores e trabalhadores têm interesses divergentes. Agora, há uma coisa que nós também sabemos. Na matriz de sindicalismo do centro da Europa e do norte da Europa, os interesses são muitas vezes divergentes, mas o objetivo é comum. Uma prosperidade na perspectiva financeira e económica por parte da empresa teria que ter sempre e deve ter sempre como consequência a melhoria das condições salariais e dos direitos dos trabalhadores. Enquanto nós não conseguirmos inverter, até porque não nos esqueçamos qual é que é a nossa efetiva taxa de sindicalização. Muito baixa. Isso. E, portanto, eu diria que seria muito importante conseguir dar este boost, dar este alento à contratação coletiva, termos sindicatos que sejam verdadeiramente apelativos para trazer estas novas gerações para o processo negocial. Porque nada, nem ninguém, fará melhor do que os próprios interessados na celebração ou na negociação do instrumento de regulamentação coletiva. Porque conhecem a realidade do caso concreto. É verdade. E eu, no meu caso, diria a questão do alargamento da arbitragem aos conflitos individuais. Nós temos um sistema de arbitragem que já em matéria de conflitos coletivos que já deu mostras de ser sólido. Absolutamente. Até que ponto é que não seria possível alargar um mecanismo de arbitragem institucionalizada para conflitos laborais? Se calhar não para todos, para alguns, mas dar essa possibilidade de uma resolução alternativa dos litígios que não sobrecarregue os tribunais jurisdicionais, os tribunais comuns, os tribunais do Estado, porque a arbitragem também é um tribunal, tem regras próprias, mas alargar essa possibilidade, dar um instrumento adicional às partes de resolução dos litígios, para além daqueles que já temos, porque se calhar muitos daqueles problemas de riscos, o tempo que demora uma ação, etc., as incertezas sobre isso, a arbitragem hoje em dia é verdade que está muito experimentada nos conflitos coletivos, mas é um mecanismo que poderia perfeitamente ser adaptado e extensível aos conflitos individuais. Não sei qual é a vossa opinião. E tu defendes para todo e qualquer conflito individual ou segmentarias? Eu, se calhar, numa primeira fase, elegeria alguns conflitos típicos. Eu tendo a concordar contigo. Seria um excelente instrumento de resolução alternativa. Dou um exemplo que nós não falamos aqui, mas, por exemplo, a questão do assédio no local de trabalho. Quem já teve casos de assédio no local de trabalho sabe o quão complexo é o processo. Impor processos longos em tribunal, que se sabe quando começam, mas não se sabe quando acabam, não faria sentido, que são públicos, não é? Não faria sentido pensar, por exemplo, em mecanismos de arbitragem para essas situações, em que poderemos ter um bocadinho mais de resguardo, em que, se calhar, poderiam as partes definir as regras processuais adequadas para aquela situação concreta, em que o processo seria muito mais célere do que estar a reviver uma situação de assédio passado 6 meses, 1 ano ou 2. Não é? Essa seria sempre uma enorme vantagem competitiva. Sim. Isso não tenho uma dúvida. Nesse caso em concreto, então, não tenho a mais pequena dúvida. Porque, de facto, é o reviver e mais, de um trauma. Como é que se revive ou se vive. Sim. Porque há casos de assédio onde existe a propositura da ação e o contrato mantém-se vivo, como nós sabemos. Portanto, a celeridade nesse tipo de perspectivas, demonstrando-se existir ou não existir, existe manifestamente um desconforto. Isso é óbvio e evidente. E, portanto, quanto mais rápido for a decisão, menor é a extensão dos danos que podem ser criados, quer no trabalhador, evidentemente, mas também na estrutura do empregador. Esse seria o primeiro grupo de casos. O outro grupo de casos poderia ser, por exemplo, aqueles em que nós não estamos a discutir se o despedimento é lícito ou ilícito, mas estamos apenas a discutir o valor da indemnização. Em que estamos basicamente a calcular qual é o valor do dano. Em que, no limite, o trabalhador até pode aceitar o despedimento, mas tem danos que sofreu com o despedimento. E vamos definir o valor dos danos. Fará sentido, não faria sentido ou não poderia ser viável nessa matéria, e podemos estender isto a propriedade intelectual, etc., não faria sentido termos mecanismos mais expedidos? Mais rápidos, que terminem com isso. Mas isso, lá está. Regras, como eu não tenho a caneta mágica... Não, mas de facto há muito isso. Estávamos a falar da contratação coletiva. Basta pensar que o só identificar qual é que é a Convenção Coletiva de Trabalho aplicável, tendo em conta o universo gigantesco de portarias de extensão que se vão sobrepondo umas a seguir às outras e a incerteza que isso provoca, a resolução célere de temas como o tema do assédio, como coisas tão básicas como a definição do quadro normativo aplicável ao contrato. Por exemplo? Se calhar faria sentido. Uma arbitragem para esse efeito? Exatamente. Ou seja, um grupo também, esse poderia ser um deles. Uma arbitragem para definir a convenção aplicável, por exemplo. Muito bem.
Pedro e Tiago, foi um gosto receber-vos aqui no Lebercast. Acho que foi uma oportunidade de falarmos um bocadinho sobre o anteprojeto. Esta é também a vossa casa, portanto, estão desde já convidados a voltarmos a estar aqui a falar sobre esse ou outros temas. Foi mesmo um gosto ter-vos aqui. Da minha parte, agradeço-te muito. Foi um enorme gosto e privilégio poder partilhar este espaço contigo. Desejo-te a continuação de todo o sucesso do teu podcast e contarás comigo sempre que entenderes, sempre que queiras ter uma conversa onde possamos estar mais alinhados. Muitas vezes, quer tu, quer eu, estamos em conversas onde estamos nós desalinhados do mainstream e, portanto, foi um enorme gosto estar aqui contigo e agradeço-te muito o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, David. Muito conta obrigado. Sempre connosco para participar e conta sempre connosco também como assíduos, para além de participantes, muito interessados nestes temas, e acho que tens aqui um espaço e criaste um espaço de partilha com um ambiente descontraído que permite discutir estes temas sem aquele formalismo, aquela seriedade, o cinzentismo que às vezes nos é tão característico dos advogados, não é? Dos advogados. E, portanto, foi um gosto, da mesma maneira, participar, tal como tem sido sempre um gosto ver todos os podcasts que tens realizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Lebercast. É imprescindível proceder a uma análise objetiva destas e de outras propostas com o intuito de alcançar um modelo laboral mais próximo da realidade, que promova a criação de mais e melhores oportunidades de trabalho e que acolha, com a devida diferenciação, as novas formas de trabalho e as novas profissões. As soluções apresentadas no anteprojeto Trabalho 21, embora polémicas, visam modernizar a legislação laboral portuguesa, atendendo às necessidades do tecido empresarial e ao reequilíbrio das relações modernas entre empregadores e trabalhadores. A reforma laboral, em perspectiva, irá longe demais? Ou tem falta de ambição? Para uns, a revisão da legislação laboral é fundamental para garantir a flexibilidade, a competitividade e a sustentabilidade das empresas, sem as quais não existem trabalhadores, e valorizar o mérito. Para outros, coloca em risco direitos adquiridos, inviabiliza o trabalho digno, cria precariedade por tempo indeterminado e até promove o trabalho sem direitos, uma espécie de escravatura dos tempos modernos. Qual é a sua opinião? Participe no debate público e ajude a melhorar a legislação laboral em Portugal. Muito obrigado por nos acompanharem nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e YouTube, bem como no blog Direito Criativo. Podem também seguir-nos nas nossas redes sociais e ficarem a par das novidades e dos próximos convidados. Até à próxima semana.